Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Adriano Lessa e esse é mais um momento Palavra de Luz. E o nosso Palavra de Luz de hoje está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, no versículo 28. Jesus, ele disse assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, essa palavra nos fala sobre o maior convite que alguém pode receber, que é o convite de Jesus. Jesus disse: Vinde a mim todos. E diante dessa palavra, existem muitas pessoas com um evangelho estranho por aí, que dizem assim: olha, Jesus aceita todos. Deus, ele ama todos, mas ele não ama tudo. Deus aceita todos, mas ele não aceita tudo. O evangelho verdadeiro é aquele evangelho que transforma. Se continua do mesmo jeito que era lá fora, não teve mudança nenhuma. Se continua a mesma coisa, que evangelho é esse? Evangelho que não transforma. Como eu disse, a maioria das igrejas, que não deve nem ser chamado de igreja, estão dando passos largos. Pastores, falsos pastores, estão ensinando pessoas errado. E essas pessoas estão gostando, porque elas estão ouvindo aquilo que elas querem ouvir. E esses líderes não estão preocupados com salvação de alma, eles estão preocupados naquilo que eles estão ganhando. Está ganhando, está tudo certo. O dinheiro está caindo lá no bolso deles. Então, para que se preocupar com a alma, né? Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que estão sendo enganadas. E esses líderes que são falsos, que só se preocupam com o bolso deles, não se preocupam nas almas, que Deus venha com juízo sobre esses líderes. Mas existem muitos que pegam apenas a parte boa do evangelho. Venha porque Jesus está te chamando, venha porque Jesus te ama. Olha como que Jesus te ama muito. Ama. Mas esquece de falar. Deus, ele é amor, mas Deus também é justiça. Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. E volto a dizer, Deus ama a todos, mas Deus não ama tudo. Verdade é que o apóstolo Paulo disse que se te apresentarem um outro evangelho, se apresentasse um outro evangelho, até mesmo que se viesse um anjo, que esse fosse anátema. A palavra anátema quer dizer amaldiçoado. Tem muita gente que está amaldiçoado. Sabe por quê? Porque está trazendo um falso evangelho. Um evangelho só de melzinho, um evangelho de parque de diversões, e na verdade o evangelho é renúncia, o evangelho é dor. Servir a Jesus não é fácil. Se está fácil para você, talvez você não esteja no caminho verdadeiro. Lucas capítulo 9, versículo 23. E Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 7, versículo 13 e o versículo 14 diz assim: palavra de Jesus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são as que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. Mateus capítulo 7, versículo 15, continua dizendo: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Sabe por quê? Porque eles só falam aquilo que o povo quer ouvir. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.